Oi, gente, vamos dar continuidade ao nosso curso de História, tá? Dessa vez a gente vai trabalhar com a Revolução Russa, né? Nós vamos conversar aqui de três revoluções, né? Um processo revolucionário longo, mas para isso é preciso a gente conhecer um pouquinho da Rússia antes do período da Revolução, tá? Nós vamos falar aqui da Rússia, especialmente a Rússia do século XIX, antes de 1905, tá? Porque a primeira tentativa de revolução que nós vamos ter é datada de 1905. A Rússia, nesse momento, ela é um país extremamente ligado à produção rural, né? O seu grande bem de produção é o rural. A maior parte da população também habita a zona rural, mas isso é comum em toda a Europa. São pouquíssimas as cidades que no começo do século XX vão ter uma população urbana maior do que a rural, tá? Mas há um predomínio da população rural nesses espaços, né? E trabalhos muito parecidos à servidão medieval que a gente já viu. Para vocês terem uma ideia, a lei que acaba com a servidão vai ser só da segunda metade do século XIX, que vai acabar com a servidão na Rússia. Mesmo assim, vai prevalecer formas de trabalho muito próxima a essa e uma grande dependência da agricultura e uma pouquíssima incipiente indústria em São Petersburgo, que era a capital na época, tá? Não era Moscou. Então, eu trago aqui para vocês também um escritor que, se vocês quiserem conhecer um pouco, né, ele é um escritor maravilhoso de se ler, que vocês quiserem conhecer um pouco da Rússia nesse momento, eu aconselho para vocês, né, os romances dele, que estão aqui bem nessa segunda metade do século XIX, que é o Dostoiévski, tá? E é interessante porque dá tanto para a gente conhecer um pouco da zona rural, quanto também o sistema, por exemplo, Notas do Subterrâneo, dá para entender um pouco do que é a vida das pessoas que são funcionários públicos, né, um pouco, né, dessa vida do funcionário público de classe média em um país extremamente agrícola e que não existe uma população muito grande de classe média e espaço para ela nesse sistema dado ainda do sistema absolutista, né? A gente vai ver que a Rússia czarista é um sistema absolutista de governo. Então, você tem uma incipiente classe média ligada ao serviço público e que vai viver, né, nesses extremos da aristocracia e dessa pobreza geral do campo. E outro que tem uns contos maravilhosos, porque também dá para conhecer bastante sobre a vida rural, é o Tolstói, tá, gente? É um outro escritor também russo, que também mais ou menos contemporâneo com o Dostoiévski, né? O Dostoiévski é um pouco mais velho, mas pouca coisa. E o Tolstói dá para conhecer bastante dessa Rússia agrária também, tá certo? Então, o que a gente tem? Tem um país muito dependente das suas produções agrárias, que ainda tem um trabalho muito parecido com a servidão, ou seja, o trabalhador está preso, né, às suas relações de compromisso de trabalho com a terra e ao seu contrato de proteção, né, para trabalhar na terra. Ele não é dono da terra, ele trabalha na terra de um senhor e do qual ele é preso por diversos acordos, né, e tradições, e uma incipiente tecnologia. É interessante a gente notar isso porque quando Marx está elaborando o conceito de socialismo e de comunismo e a teoria marxista, para ele o país que teria condições de elaborar uma revolução, de estruturar uma revolução, seria um país que tem um proletariado já formado, um país que já possui uma industrialização avançada, um avanço muito grande
grande do capitalismo que ia tornar cada vez mais evidente, né, a luta de classes e a dimensão do controle do trabalho por parte da burguesia, e isso ia proporcionar esse processo de revolução que levaria ao socialismo e mais tarde ao comunismo. E é interessante que o país, que é onde vai se assistir, né, a primeira revolução, que vai ter uma longa duração, a gente tem algumas revoluções de cunho socialista, mas de menor duração, na Europa, como a Comuna de Paris, mas aqui vai ter a maior duração é a Rússia, e vai se dar em um país agrário. Inclusive, no próximo vídeo, quando a gente for discutir um pouco sobre a estruturação econômica da Rússia durante seu período socialista até a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que isso é um problema a ser debatido nas teorias da época, certo? Eu queria falar aqui um pouco do Nicolau II, a família Romanov. A família Romanov era a família que detinha os poderes, dinastia, né, que detinha os poderes de governo do Império Russo. Nicolau II era o imperador durante a Revolução, e a família Romanov, na Revolução de 1917, né, Nicolau II, e a gente vai comentar um pouco no final dessa personagem, Anastácia, que é a filha mais nova, e o seu irmão, também mais novo, que supostamente teriam sobrevivido à Revolução. A gente vai conversar um pouco mais disso no final da aula, do vídeo. É importante a gente ter em mente que se trata de um governo absolutista que não é intermediado por meio de uma constituição, no qual Nicolau II, o czar, ele tem poderes absolutos sobre o Estado russo, né? E ele vai usufruir desse poder, mantendo, né, regulando esse estado da servidão e essa aristocracia no poder, agrária, que vai tornar a Rússia uma grande produtora de grãos e importadora para diversos países, como a França e a Inglaterra, por exemplo, tá? Então, essa família Romanov, ela vai estruturar um Estado e um poder de Estado ligado ao controle da terra e um poder absolutista do czar, certo? Vamos conversar um pouco o seguinte. Ao longo do final do século XIX, início do XX, já vai começar a surgir alguns partidos contrários ao czar. Existem partidos de cunho socialistas, existem partidos até mesmo liberais, que vão se opor à política czarista, e em um desses partidos que vai ter um papel de destaque na nossa análise a respeito da Revolução é o Partido Operário Social Democrata Russo, tá? A social-democracia vai abranger um conjunto de políticas muito distintas nesse período do século XIX, e de modo que você vai ter dois grupos paralelos dentro desse partido, que em momentos distintos vão dominar o partido. Os mencheviques e os bolcheviques, tá? E em nenhum momento os mencheviques vão ser maioria no partido e os bolcheviques vão ser minoria. Em outros momentos essa situação se inverte. Tá certo? O Julius Martov é um dos principais líderes aqui está uma fotografia, né, do Pavel Akselrod, eu não sei falar esse nome, gente. O Julius Martov e o Alexander Martynov. O Julius Martov vai ser um dos importantes líderes do partido menchevique, do grupo dos mencheviques, né, porque ele está inserido no Partido Operário Social Democrata Russo. E o que vai acontecer? Esses mencheviques, eles vão ser ligados às classes mais ricas, né, da burguesia, dos grupos da burguesia, e também vai ter certas alianças com os liberais, e eles vão defender o seguinte, que é necessário
que a revolução seja dada por via branca, né, que se chama, ou seja, através do voto. Então, eles propõem que seja necessário essa chegada ao poder por via dos votos e, através de alianças com a burguesia, acelerar o processo de industrialização da Rússia, para aí sim produzir um proletariado capaz de conduzir a revolução. E tem outros partidários, né, entre tal o seu líder famoso, o Lenin, que são os bolcheviques, em que eles vão ter uma opinião diferente, uma visão política, não é só uma questão de opinião, mas um entendimento científico da política diferente dos mencheviques, em que para eles é importante que esse processo revolucionário não seja dado por via do voto, porque no entendimento deles, esse via do voto está relacionado a uma dependência da democracia burguesa, que eles querem derrubar, e que é necessário esse processo de revolução, para desse processo de revolução constituir um Estado socialista capaz de fazer essa produção, né, esse avanço da produção industrial. Então, vai ter essas duas características, né? Os mencheviques que querem, a partir de alianças com a burguesia, chegar ao poder através do voto e aí promover uma industrialização que levará, né, ao Estado socialista, e os bolcheviques que não querem fazer aliança com a burguesia, querem tomar por meio revolucionário e, a partir dessa revolução, institucionar já um Estado socialista, né, e a partir daí desenvolver a indústria. Então são duas visões de política e economia diferentes, mas que estão colocados ainda dentro de um mesmo partido, certo? O que vai acontecer? Em 1905, a situação... Bom, antes disso a situação já estava muito tensa na Rússia. A fome, a desigualdade social, a pobreza se alastra por grande parte dos trabalhadores rurais. E em 1905, um grupo de pessoas se junta à frente do Palácio do Czar para manifestar, fazer um protesto contra as políticas do Czar, pedindo, né, a proteção dele e que seja atendido as demandas em relação ao campo. Porém, a resposta do Czar vai ser dar ordem para que as tropas dele reajam atirando contra os manifestantes, né? Vão morrer e ferir muitos manifestantes. Isso vai ser chamado de Domingo Sangrento, de 1905. Lembrar que há um outro Domingo Sangrento, no qual se refere à música do U2, né? O Sunday Bloody Sunday, que se passa na Irlanda e não tem a ver com esse momento aqui da Revolução Russa, tá? O da música do U2 é uma referência a outro momento histórico, que não é este que nós estamos vendo aqui. Desse Domingo Sangrento vai gerar diversos problemas para o imperador, né? Ele vai ser questionado em várias instâncias dessa atitude que ele tomou. A violência com que é feita, né, essa repressão vai levar a uma resposta dos populares e também de parte da elite, que vai constituir em duas coisas. Uma primeira, que é a constituição dos sovietes, que são grupos de trabalhadores que vão se juntar com espécie de corporativas, né, em cooperação, para tomar decisões sobre produções locais, ajudar com assistência alguém que precisa de medicamento, que precisa de ajuda, e vai constituir pequenos núcleos de governo paralelo. Então eles vão assumir um cuidado com a população, especialmente os mais pobres e também de operariados na cidade. Portanto, que o soviético mais importante vai ser o da capital, né, São Petersburgo, que era liderado por Trotsky. E que esses grupos vão tentar cobrir a falta da presença do Estado nesse momento de bastante fome e pobreza. Lembrando que neste grupo dos sovietes, ele não é composto por membros, não tem uma ligação direta nem com membros mencheviques, nem com bolcheviques. É um movimento próprio, esses sovietes, e ele é uma organização de cooperativas, tá?
e vai ser constituído uma Duma. Por essa Duma vai manter... o que é essa Duma? A Duma é um parlamento do qual teria o poder de negociar, primeiro de elaborar uma constituição para que o rei governasse, o czar governasse, e de debater decisões do czar. Porém, ao primeiro momento que essa Duma contradizer os interesses do czar, ele vai mandar fechar. Mas essa Duma ainda era formada especialmente pela elite agrária do país e por grandes comerciantes internacionais, pela elite. Então, a Duma, essa saída para a Duma é uma tentativa do czar, ele permite a criação da Duma com o interesse de refrear, né, os diversos partidos que estavam se organizando contra ele e do qual ele vai dar espaço dentro da Duma. Porém, ele não vai lidar muito bem com isso. E os sovietes é uma saída em que a própria população vai de tentar se organizar para constituir melhores condições de vida e trabalho, certo? Então esses dois grupos vão ser constituídos como uma resposta, né, à Revolução de 1905, que não consegue derrubar o Nicolau, o czar, e vai levar a criação dessas duas instâncias, certo, gente? Vamos para a Revolução. O que acontece? Com a Rússia entrando na Primeira Guerra Mundial, a situação vai agravar muito. Há um grande contingente de jovens e homens que estão sendo enviados para a guerra, que estão morrendo em número alarmantes. Eu esqueci de dizer uma coisa para vocês, deixa eu voltar aqui. Um dos gatilhos também para essa Revolução de 1905 é uma guerra em que o Japão trava contra a Rússia dentro do contexto imperialista. Lembra que a gente está falando ainda da formação, né, dos estados imperialistas. Então, a questão do domínio de territórios que vão suprir condições de produção e necessidades para a constituição do império são muito importantes. Eles vão pensar isso à base da dominação desse território. Vai ter um território que faz parte da China, que é a Manchúria, que é próximo também à Coreia, e do qual vão entrar em disputa o Japão e a Rússia. Esse território é muito importante pela quantidade de minérios e de minas de diversos tipos que tem nesse território, permitindo uma expansão da indústria nesse momento. Então ele é um território muito fundamental para um país que pretende desenvolver a sua indústria. E neste momento aqui, a Rússia vai entrar em disputa e vai revelar uma grande fraqueza em termos militares do Império Russo, porque o Japão vai conseguir vencer, impor uma derrota muito drástica à Rússia e tomar esses territórios da Manchúria e da Coreia, e essa batalha vai levar, né, a uma maior crise financeira e de popularidade do czar, tá certo? E continuando a situação, e depois dessa derrota, a Rússia tem consciência de que ela não tem mais um exército capaz de enfrentar essas guerras modernas que estão surgindo no início do século XX. Ela possui ainda um modelo de exército que em termos de tecnologia e de estruturação tá muito defasado em relação às grandes potências naquele momento, e mesmo assim ela vai entrar nessa empreitada da Primeira Guerra Mundial, né, da Grande Guerra. Isso vai custar a vida de muitos russos, né, inclusive de trabalhadores do campo. Isso vai agravar mais ainda a fome, porque além de ter que enviar comida para o fronte, os trabalhadores que iriam trabalhar na terra estão indo para morrer na guerra. Então isso vai ainda levar maior frustração. O que acontece, né, nessa condição? Os mencheviques, apoiados com liberais, vão se organizar, assumir o controle da Duma, né, e impor diversas demandas ao czar, que por fim vai acabar abdicando do trono dele, né, vai acabar abrindo mão do trono em nome da Duma.
E quem vai assumir o controle da Duma será o Alexander Kerensky, que também é um importante membro do partido menchevique. E ele vai assumir essa administração. Só que uma das reivindicações imediatas que deu apoio a esse golpe dessa revolução, né, em fevereiro, esse golpe político, foi justamente a questão da saída da Rússia na guerra. Porém, pensando em manter os seus aliados, os seus acordos de comércio, esses liberais e esses sociais-democratas não dão a condição de saída da Rússia da guerra. E isso vai manter essa situação drástica da população, especialmente mais pobre, de modo que vai agravar a condição a tal ponto que os soviéticos vão ter que se unir, né, os diversos soviéticos, e constituir literalmente um governo paralelo para ajudar a população. E isso vai criar uma grave tensão, porque de um lado você vai ter uma Duma que já assumiu por meio de um golpe e que não conseguiu apoio popular, né? Boa parte da força deles está no exército, e um exército que está sendo questionado, né, pela grande parte da população por estar participando dessa guerra com um número cada vez maior. Inclusive, parte do exército está abandonando, né, desertando nas frentes de combate. Há um número de desertores muito grande por parte da Rússia. Um dos generais, em agosto, né, isso aqui se dá em fevereiro, só explicar aqui essa data para vocês, gente, é que nós usamos o calendário gregoriano, que foi intitulado pelo Papa Gregório, estipulado, né? E a Rússia, como ela tem em sua maioria a religião cristã ortodoxa, ela não vai adotar esse calendário que é criado pelos católicos. Então ela vai manter o calendário juliano, né, o calendário romano. Então ele tem uma diferença de 13 dias para o nosso calendário. E então, enquanto a Revolução foi em fevereiro, para o nosso calendário é em março, tá bem? Em agosto, vai haver uma tentativa de golpe pelo general Kornilov, que era um dos principais comandantes do exército, e esse golpe vai ser rechaçado pelas pequenas formações militares dos sovietes, e especialmente os sovietes que tinham controle das operações de trem, de abastecimento, porque é muito importante, né, a locomoção das tropas e das armas e do alimento, e quem vai fazer isso são os trabalhadores, e os soviéticos vão organizar os trabalhadores de modo que esses trabalhadores vão sabotar essa tentativa de golpe, né? Esse general não vai conseguir o apoio dos soldados que ele esperava que voltasse da frente de guerra para apoiar o golpe dele, e também não vai ter abastecimento de armas nem alimento, que vai agravar muito a situação e enfraquecer esse governo menchevique baseado nessa relação dos liberais e com uma parte da elite do exército. O que acontece? Ao perceber essa relação, os bolcheviques vão buscar uma aliança com os sovietes, e buscando nos sovietes a constituição de instrumentos, né, de guerrilhas armadas, eles vão se estruturar de modo a conseguir, em outubro, no calendário deles, em novembro no nosso, dá um segundo golpe que vai destituir, né, o Kerensky do poder, e quem vai assumir e vai imediatamente fechar a Duma, instituindo um governo socialista, vai ser a figura do Lenin, que era o líder do partido bolchevique, em aliança com o Trotsky, que vai organizar os sovietes dentro de uma guerrilha, né, que era um pequeno exército vermelho, que a gente vai ver mais adiante a importância dele, no que ele vai se tornar, e a partir desse golpe vai ser instituído assim um governo, um regime socialista em 1917. Logo, no dia que Lenin assume, se apresentando à Duma e dando a ordem, né, do fechamento da Duma e do não reconhecimento dela, ele vai negociar, vai declarar, né, o decreto de paz e fazer essa negociação que vai gerar a saída
da Rússia da guerra em 17, né, mas o termo de paz mesmo é assinado em 18, inclusive, né, como a gente viu no vídeo da primeira aula, com perdas extensas de território, né, o decreto sobre a terra, que vai extinguir, assim, logo no primeiro dia, a propriedade privada e promover uma redistribuição de terra, aí sim, finalmente acabando, né, com o esquema de servidão, em que os camponeses vão poder ter a sua relação direta com a terra e com a sua produção. E um outro elemento que é muito importante, a gente considerar que ele vai levar em consideração que é a autodeterminação das nacionalidades. Lembra que eu disse para vocês que na questão dos Balcãs, que ali é uma região de diversas etnias, né, diferentes povos, diferentes tradições, línguas, culturas diferentes, religiões diferentes, e ele dá a garantia de que todas essas culturas e tradições serão preservadas, né, o Lenin. E ele vai decretar a nacionalização de bancos e empresas, onde grande parte das indústrias vão passar, a propriedade vai ser parte do Estado e parte dos operários que nela trabalham, né, e vai destituir a propriedade privada logo no primeiro momento de 17, né, instituindo assim o governo revolucionário. Neste momento a Rússia ainda não se tornou União Soviética. No próximo vídeo a gente vai ver como isso acontece, né, mas a Rússia nesse momento está passando por essa revolução e assumindo um governo socialista, certo, gente? Eu gostaria de comentar para vocês o filme da Disney, Anastácia, que vai trazer um pouco dessa história e que supostamente ela e o irmão mais novo dela teriam sobrevivido porque durante a Revolução Bolchevique dado ordem para matar a família do czar para evitar uma retomada do poder, e teria supostamente sobrevivido a Anastácia. Inclusive vai ter uma mulher que vai dizer, né, que ela é Anastácia, e mais tarde, depois que ela falece, já no século XX, através de teste de DNA se comprova que ela não era, e depois se encontra, né, o corpo dela e do irmão mais novo. Então, mas nessa história é muito interessante porque, especialmente hoje em dia, costuma usar muito o termo ideologia e especificar como que a ideologia é um instrumento da esquerda. E às vezes a gente não tem muito claro, né, o que significa esse termo ideologia. Ideologia é o campo das ideias. Então toda forma de pensamento, de compreensão do mundo é uma ideologia. Não existe nenhuma forma de entendimento do mundo que não seja ideológica, porque a forma em que a gente descreve ou passa a perceber o mundo e dá para ele um sentido através da teoria é uma ideologia. Tá, gente? Então, esse filme é muito interessante para que a gente perceba a constituição de uma ideologia contrária a revolução socialista da Rússia, né, em que vai descrever que depois da revolução aquele lindo império maravilhoso de princesas e de castelos romantizado, né, da família Romanov, vai gerar um país de pobreza, como se a pobreza não tivesse ali antes, né, da revolução, e como se quem tivesse inventado o sofrimento do povo fosse a revolução. Então vai narrar assim que um grande paraíso perdido, um grande reino de contos de fadas da família Romanov, né, que tinha uma princesa, tinha o seu castelo, as danças maravilhosas, vai ser perdido e o povo vai ser abandonado em nome de tiranos, e tem essa menina perdida que seria possível de resgatar esse passado perdido na revolução. Então isso também é uma ideologia, né, assim como qualquer estrutura de pensamento ele é ideológico. Então é legal para a gente ver esse vídeo apontando nessa direção. Certo, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo, que a gente ainda vai continuar tratando desse assunto especificamente na visão econômica, tá certo? Obrigado.